né? Nós temos no laboratório, o laboratório pode abrigar muitos pesquisadores, muitos grupos de pesquisa, muitos bolsistas de iniciação, de mestrado, doutorado. Nesse momento, os que estão mais ativos aqui é o Ricardo Pereira, bolsista de mestrado aqui da pós-graduação em filosofia, a Ana Paula Monteiro, que é doutorada da filosofia, né, doutoranda da filosofia, e o Samuel, que é bolsista de iniciação científica do Grupo Kira, né, o professor Adriano. O César está chegando, ainda vamos ver trabalhar, né, César? Então, agradeço a presença do professor Clóvis, coordenador da licenciatura em filosofia aqui. Eu acho que é isso. Nós vamos fazer uma pequena apresentação e depois o experimento com o EG. O nosso cobaia é o Günther, né? E nós vamos então medir os sinais do cérebro do Günther, tá? Vamos ver como é que funciona o teu cérebro, né, Günther? Não, vai ser um vídeo. Ele ainda funciona. Só tem os pedaços parados. E aqui atrás da câmera é o técnico do laboratório, o João Silveira, que está nos apoiando aqui no laboratório das ciências biológicas. Tá? Então é isso. Bem, o experimento que eu vou fazer então com o Günther não é exatamente esse que eu vou falar agora, porém ele tem a mesma natureza. Mais ou menos o sinal muda muito pouco, só que é mais garantido porque nesse experimento que eu vou falar agora é preciso de várias pessoas para enxergar um sinal assim, bem visível. E nesse que eu vou fazer então com o Günther, uma pessoa já dá para ver direito o sinal, o esperado. Então a nossa ideia era utilizar a eletroencefalografia como uma ferramenta que pudesse testar hipóteses filosóficas. Então, principalmente a gente se interessou pelo componente, que é o N400, que é associado à semântica, já vou falar o que ele é, e que ao mesmo tempo que ele reflete compreensão semântica, eu tento utilizar ele como uma ferramenta para medir a posse ou a ausência de estados mentais de certo tipo, nesse caso, crenças filosóficas. Mas antes de ir nesse ponto, seria bom falar exatamente o que é a eletroencefalografia em termos simples. A eletroencefalografia, ela mede a atividade eletrofisiológica do cérebro por meio de eletrodos posicionados no scalp. Então, tem vários canais, aqui no exemplo 8 canais, as nossas torres possuem 128. E a atividade elétrica do cérebro ela é medida. Só que o sinal bruto tem mais ruído do que a atividade cerebral. Se a pessoa fazendo um experimento e ela recebe estímulos, é difícil, apenas olhando para o sinal bruto, ver qual é a resposta evocada por aquele estímulo específico. Porque ao mesmo tempo que tem a resposta ao estímulo, tem muita atividade cerebral paralela que está ocorrendo, dissociada do estímulo e ruído. Uma maneira de conseguir enxergar exatamente qual foi a resposta evocada por um tipo de estímulo é apresentando várias repetições de uma mesma condição. Então, nesse exemplo, se nós queremos utilizar o componente N400 associado à semântica e nós apresentamos frases que terminam com uma palavra semanticamente anômala, como minha irmã vai se casar com um nariz, ou com um médico, filósofo. Se é nariz, seria semanticamente bizarro. Se é uma outra categoria, por exemplo, médico, filósofo, é semanticamente plausível. Então, eu apresentaria, por exemplo, vários estímulos em que a palavra final termina de modo semanticamente bizarro ou semanticamente plausível. Nesse caso, botei verdadeiras e falsas. E após várias repetições, quando tu tem duas condições, aqui em vez de colocar bizarro e plausível, são proposições verdadeiras e falsas. Quando tu faz a média entre 50 respostas de um estímulo anômalo ou de um estímulo plausível, tu consegue atenuar o ruído, porque a resposta do estímulo ela tem uma certa assinatura, um padrão.
E se eu faço a média de 50 segmentos de estímulos que possuem um padrão mais ruído aleatório, na média eu consigo atenuar o ruído e reter a resposta ao estímulo. Então, no dado bruto, por exemplo, eu tenho 50 frases que terminam de modo falso e 50 frases que terminam de modo com a palavra que torna elas verdadeiras. Se eu faço a média das verdadeiras e das falsas, eu vou ver aqui embaixo que seria a média, que até mais ou menos os 200 milissegundos, tanto as respostas verdadeiras como as falsas coincidem no sinal. E apenas nas falsas, ou nas semanticamente bizarras, aparece um pico de negatividade, está apontado o negativo para cima, que o pico dele normalmente ocorre aos 400 milissegundos após o estímulo. Esse é o N400. O que interessa normalmente é a diferença entre as duas condições, que é apenas a detecção da falsidade ou da anomalia semântica, que seria, se adquire, por exemplo, o N400 effect, que é a diferença entre as duas condições. Esse é o N400, isso foi um artigo de revisão da Marta Kutas, que descobriu esse componente na década de 80. E aqui embaixo está a média entre 7 pessoas que foi feita aqui no laboratório. Então nós, mais ou menos, acho que conseguimos ter o mesmo sinal. O nosso está confiltrado com menos ruído, com frequência menor. Isso com proposições bizarras. Mais ou menos replicamos o experimento. Esses são 128 eletrodos. Então o N400 ele apresenta a diferença entre as falsas e verdadeiras ou bizarras e plausíveis, que é o N400, mais na região centro-parietal. Se for colocar uma imagem com cores, em que o azul é mais negativo, dá para ver mais ou menos qual é a distribuição nesse cálculo. Centro-parietal e mais na região do hemisfério direito. Esse experimento nós queríamos testar se era possível inferir estados mentais de uma pessoa sem que ela nos fornecesse. Então nós pensamos em pegar dois grupos de pessoas da filosofia e pessoas de cursos não relacionados, e testar o conhecimento filosófico, pressupondo que quem é da filosofia conhece mais filosofia do que não filósofos. E se eles leem frases filosóficas que terminam de modo ou verdadeiro ou falso, apenas quem tem conhecimento gera expectativas quanto à palavra final. E só quem tem conhecimento que gera expectativas vai ter expectativa satisfeita ou frustrada. Então, se um filósofo que sabe quem escreveu o livro Ética Nicômaco lê no monitor o livro Ética a Nicômaco foi escrito por Aristóteles, ele vai apresentar um N400 atenuado, sendo que a palavra está de acordo com as suas expectativas, em termos semânticos e léxicos. Porém, se ele lê uma sentença que ele sabe que é falsa, como Zenão de Leia foi discípulo de Platão, que ele espera Parmênides, vai ter uma negatividade. Isso é claro, não uma única sentença, mas essa seria a média de 50 falsas e 50 verdadeiras, que numa só é muito difícil de enxergar. A ideia seria de que seria possível apenas do sinal da eletroencefalografia conseguir detectar se a pessoa possui ou não conhecimento, tipo, ler a mente da pessoa, sem ela nos fornecer informação sobre as próprias crenças. Eu vou avançar um pouco para mostrar mais ou menos quais são os dados esperados. Então, o dado esperado por alguém que lê frases assim: se temos um grupo de filósofos conhecedores de fatos filosóficos que leem sentenças que aludem a esses fatos e que terminam de modo verdadeiro ou falso, no filósofo se espera que nas falsas haja N400 vermelho e nas verdadeiras haja um N400 atenuado, e que uma pessoa que ignore boa parte dos fatos não haja uma diferença significativa, porque todos os finais eles têm que ser semanticamente plausíveis. Então, tu precisa conhecer um fato do mundo para saber criar uma expectativa
e ter expectativa satisfeita ou frustrada. Então, esses são os dados que nós encontramos até agora com, não sei se agora são 8 ou 9 pessoas, essa é a média, 8 ou 9 pessoas da filosofia. Então, nós encontramos N400, essa é a diferença entre as falsas e as verdadeiras, ou seja, é a resposta do ERP apenas da falsidade, a detecção da falsidade. E como é que as sentenças elas terminam de uma maneira que a pessoa que tem conhecimento ela espera uma única palavra no final, que tem um diálogo de Platão. Ela não apenas pensa no indivíduo Platão semanticamente, como ela espera a palavra Platão. Então, eu não sei exatamente se o N400 parece refletir que ele teve a expectativa frustrada, mas essa positividade frontal, eu não sei se dá para dizer que é a violação da expectativa léxica. Ele esperava uma palavra, Platão, ele leu outra. Em termos semânticos, se eu espero a palavra cachorro e eu leio cão, faz pouca diferença, expressa o mesmo conceito. Mas se eu espero a palavra cão e eu leio a palavra cachorro, ou vice-versa, aí teria uma violação da expectativa léxica. Não daria, eu não sei se isso corresponderia à expectativa semântica, em azul, e na base, uma parte mais frontal, a expectativa léxica frustrada. Então a gente vai fazer não exatamente esse experimento agora com o Guinho, mas todas de frases que terminam de modo semanticamente anômalo, congruentes, ou semanticamente aceitável, congruentes. Porque o sinal fica mais fácil de enxergar, porém essa diferença entre falsas e verdadeiras, ou incongruentes e congruentes, normalmente é bem parecido. Nós já começamos. Vocês têm alguma pergunta? Enquanto eu já vou preparando. Não filósofos, né? Não filósofos. Tem dois até. Não, mas não tinha. Ah, tem dois só não filósofos. Isso aqui é o esperado. Não, claro. Eu podia ser o terceiro. Eu posso fazer da filosofia. Tu faz. Só que daí não daria muita diferença. Se tu não sabe, mais ou menos. É que eu conheço um monte de coisa. Não, faz das. Não quer das frases sobre olhar? É que daí. Ou viciado. Já vou começar. Uma questão, pode ser qualquer tipo de questão. Assim, o que se espera, né? Ricardo, o que tu esperas para que nós achar uma maneira de acessar um estado mental sem que a pessoa nos forneça informação. E também saber como é que uma crença ela é recrutada durante a leitura de modo preditivo. E se o N400 de crenças violadas, ele tem uma latência superior, se ele demora mais para a pessoa detectar que uma frase é falsa do que ela é semanticamente bizarra. Se primeiro eu tenho que representar o estado de coisas e depois verificar o valor de verdade, seria um processo posterior, ou se tudo isso ocorre no mesmo instante. E o que parece que ocorre exatamente no mesmo instante. Tanto se eu leio aqui algo bizarro como falso. Eu vou preparar a solução com cloreto de potássio. Linear acidente, né? as regiões são diferentes. Pode mexer. Mas Vai ter que marcar essa. Tem leitura do terra padrão, não É 58. acho que é. 58 é mesmo. Quando tiver não marca a cabeça quando tiver. Tá.
O réu está ali preparado. Quer ser o segundo. Doutor. Depois de helicóptero eles conseguem ver a marca. Hã? De helicóptero eles conseguem ver a marca. Eles atiram. É, fiz uma bola grande. Ah, é mesmo. Un resonador que tiene varias limitaciones. Por ejemplo, no podemos poner una botonera de respuesta adentro del resonador. Y lo que hacemos para proyectar estímulos es mediante una pantalla externa. Ahora vamos a tener acceso a un resonador 3 Tesla en Mendoza que va a permitir tener botoneras y monitores internos. E imagino que ahí también sería posible tener registro simultáneo de electroencefalografía. Igual hay una alternativa, algo que hemos hecho. Uno puede establecer correlaciones entre medidas electroencefalográficas y medidas separadas de volumetría cerebral. Entonces, por ejemplo, una cosa que vimos nosotros es que ciertas aberraciones en ciertos componentes electroencefalográficos, el motor potential, el potencial motor, el M1, el grado de disminución de la amplitud en ciertas tareas en pacientes de Parkinson se correlaciona altamente y positivamente con el nivel de atrofia de los ganglios basales. Y eso es una medida que hacemos con resonancia estructural. Por separado, pero uno puede establecer correlaciones después. ¿Alguien entendió algo? A eletroencefalografia é interessante porque o sinal dela é muito rápido, ou seja, é captado muito rapidamente pelo software, né? É quase imediato, assim, são milissegundos, não sei quantos milissegundos. Depende da frequência de amostragem, eu acho que é 256 Hz. É 256 Hz. Mais. Então é 256 pontos por segundo. Para cada um desses eletrodos todos, tá? Só para vocês terem ideia, que não é coisa pouca. Há quanto tempo estamos da nanotecnologia fazer tudo isso aí direto do cérebro? Já há estudos sobre isso? La pregunta es que, nanotecnologia. pero ¿qué medición querrías hacer? Ela entraria no cérebro diretamente, não faria, seria input, não output, seria lá dentro. Mediciones adentro del cerebro. No hace falta nanotecnología. Nosotros, por ejemplo, hacemos mediciones intracraneales con pacientes epilépticos. Por ejemplo, un paciente epiléptico que sufre de epilepsia refractaria, entre el 30 y el 20% de los pacientes no responden bien a la medicación anticonvulsiva. La única forma de curar su cuadro, no de curarlo, perdón, de aliviar su cuadro, es, los tenemos en el hospital una semana con un montón de electrodos implantados adentro del cerebro, que son hiperfinos, tienen el espesor de un pelo, de un cabello. Bien, en ese sentido sí, pero eso es tecnología que tenemos ya disponible de hace mucho tiempo. Já existe. Absolutamente, absolutamente. Mañana, no, bueno, creo tal vez mañana les pueda presentar algún resultado con registros intracraneales. El tema es que, aún con el acceso a la tecnología, son muy limitadas las oportunidades para usarla. Nadie se va a ofrecer para que le pongan un electrodo adentro del cerebro porque sí, ¿no? Miércoles, lunes a la mañana, vengan a penetrar el cerebro.
Isso aí que é invasivo, sempre vai ser invasivo. Mesmo que eu consiga inventar o jeito de colocar algo no cérebro do indivíduo sem precisar necessariamente abrir a cabeça, ele é invasivo. É invasivo. Não, aperta. Tá? Uma das vantagens disso aqui é que isso aqui é... Eu não posso dizer que seja absolutamente não invasivo, porque eu ainda coloco na cabeça, mas é totalmente não invasivo do cérebro. Mas a junção da inteligência natural e da inteligência artificial vai necessitar esse processo invasivo. Só que vai ser um estado tão adiantado que já não vai nem ser invasivo. Aí não. Hay formas Dada a de, nanotecnologia, que é algo que está... hay formas de intervenir con estructuras muy microanatómicas en el cerebro sin penetrarlo directamente, como por ejemplo con estimulación magnética transcranial. Eso se puede hacer, Puxar pra frente. puede tener consecuencias funcionales similares a una intervención. Cada um tem 128 sóftwares. 128. Cada um capta um sinal diferente. Não, a questão é a seguinte, capta em princípio o sinal do crânio, né? Então a gente no EEG, ele, assim, o primeiro sinal bruto, ele é do externo, né? Só que aí então nós temos o software, e esse software se chama NetStation, né? E é um dos softwares que trabalha com esses sinais. Ele é muito bom porque ele nos dá imagens, nos dá a possibilidade de eliminar ruídos, eliminar o que a gente chama de artefatos. Por exemplo, se o Glimper piscar, isso pode criar um tipo de ruído no sinal, que pode se misturar ao que a gente está procurando. Então, isso tem que ser eliminado. Isso pode ser eliminado por meio do software. O software identifica artefatos, piscar, etc. E elimina isso. É muito impressionante o software. Tem uma equipe já há muitos anos trabalhando no software. Agora mesmo eles já produziram um software, nós estamos trabalhando com o 5.0, mas já tem o 5.2, né, e que é ainda melhor que esse. Então, o que o software faz? Ele faz triangulação dos sinais. Né? Ele compara os sinais, por exemplo, de dois eletrodos, tá? E faz um tipo de triangulação, ele tenta identificar bota e vê se tem o local, a origem do sinal mais forte dentro do cérebro, por meio de triangulações. Sim, aí são as imagens, são as imagens. São sinais assim, mais fortes, provavelmente de um lado do cérebro, ou provavelmente do lado direito, provavelmente do lado esquerdo, provavelmente do frontal. Não, ainda não. Mais para cima. Não é Para cima e para a esquerda. exato. Mais para cima. Um pouquinho para cima. Inclusive, nós temos a possibilidade de usar mais de um software. E eles têm nomes de mulheres, Loreta, Laura. Ele capta a energia induzida pelo cérebro, então? Sim, ele capta eletricidade, no fundo, quer dizer, sinais elétricos do cérebro. É que normalmente tu vai pensando assim, se ele vai captar, ele teria que pegar exatamente no neurônio, no caso, né? Aí teria, mas aí nesse caso a energia é uma energia induzida, no caso, é uma onda, no caso. Isso, é uma... E aí ele capta essa onda. Ele capta isso que chega até que chega na superfície, né? Do crânio, né? Chega aqui na superfície. Seria essa energia, no caso, seria mais ou menos aquela que chama, que tem aquela fotografia de arte que ela demonstra,
Qual? Tipo uma aula. Só que claro que quanto mais eletrodos, mais distinções a gente pode fazer entre a ativação de um lugar e de outro. E com isso, é claro que olha a quantidade de triangulações que o software pode trabalhar. E ele faz a triangulação de cada um desses, cada dupla de eletrodos, né? E com isso ele vai concluindo de onde quer que o sinal está procedendo. E como é que o software mede se há uma resposta ao estímulo que eu estou apresentando? Assim, ele tem uma medida anterior, durante, posterior, para dizer que aquilo é uma resposta ao estímulo que eu estou apresentando? Ele verifica, quer dizer, há uma simultaneidade entre o teste dentro do ePrime, que é o software de teste, né, com o questionário, tá? E o NetStation, que é o software que vai medir os sinais elétricos. Então, essa simultaneidade faz com que o NetStation saiba quando que uma questão é colocada, quando que uma frase aparece para o sujeito que está ali. Então ele vai dizer, bom, nesse segundo, nesse milissegundo, a frase foi apresentada e aí houve a reação em tantos milissegundos. Essa região aqui. E ele vai identificar quando a frase foi apresentada e quando houve a reação do cérebro. E aí ele consegue tirar os ruídos caso algo mais tenha acontecido. Certo, ele consegue. Às vezes a gente pede para o sujeito fazer piscar antes de começar, para o software saber o que é uma piscada. Aí ele elimina o sinal da... 5 vezes. Tá bom. Tá bom. Sofia, uma pergunta. Onde é que é armazenado o ruído? Onde é que é guardado depois? No programa ou ele é descartado automaticamente? Fica guardado. O sinal? Isso. Guardado lá. Por enquanto nós não fizemos muitos experimentos, então ainda tem espaço dentro do computador, mas nós vamos ter que começar a fazer backups para esvaziar o computador. O Guinter agora ele Tá pronto, é só clicar que começa. Tá, eu só tenho que dizer que vai aparecer várias palavras, várias frases, palavra por palavra. E tu não pode clicar quando você está por cima do final. A última palavra é a palavra crítica. Então tem que saber não olhar para o lado, não ter que ficar bem. Posso saber algo? Só essa curiosidade, eu estava fazendo o sinal tá bom. Tu quer ver como é que fica meu alvo? Difícil, faz um lado. Onde faz ele todo? Traço. Bom alvo. Tá bom? Agora tu abre. Abri agora. Tá bom alvo? Tá bom? Sim, acabou. Eu nunca tinha visto isso. Isso é legal. É legal ter esse teste na frente. Está sendo muito ruído. Como eu vou pegar o sinal. Pra ver se o sinal tá bom. Como eu vou pegar o sinal depois, né? Então eu sei que eu fechei os olhos e procuro ver como assim. Pode clicar, porque vai aparecer 9 vezes 9. Isso aqui eu tenho que. Qualquer um. Qualquer um? É só ler, depois ele vai clicar de novo. Pode clicar. Não, não. Ele começou. Às vezes demora fácil. É a palavra final.
Aconteceu uma pessoa no psicanal? Assim. Difícil fazer no psicanal. No crítico, pode estar assim. Você tem que rejeitar aquele segmento. Ele tá aparecendo. Acho que fecha esse pote aí, cara, senão daqui a pouco alguém bate. Eu vou botar ali pra vocês se tem espaço. Você pode interferir? O quê? A câmera? Não. Pode clicar. Mas dá não precisa ser Pessoal, vai levar 20 minutos mais ou menos o experimento, se vocês quiserem ir no banheiro, tomar uma água, fazer alguma coisa nesse meio tempo. E aí tem como resultado talvez o que a gente espera. Aí a gente compara com a expectativa.